Tá falando sobre o solo. Hoje a gente vai falar sobre a formação dos solos a partir do intemperismo, né? Já falou sobre intemperismo na aula passada. Então, existem formações rochosas que, com o decorrer do tempo, vai adquirindo forma em lugares, mas parecendo estranhas esculturas. E aí a gente tem várias formas aí de alteração de rocha. A gente tem aí um deserto, a gente tem formação de rochas, muito provavelmente que sofreu ação de vento, chuva, né? E a gente tem os agentes erosivos do relevo. A gente já falou sobre isso, né? Quais são os agentes que transformam o relevo? As rochas, embora elas sejam muito resistentes, elas sofrem a ação de diversos fatores, o que vai provocar essas alterações aí na morfologia da rocha, ou seja, na forma da rocha. As alterações da rocha elas vão demorar muitos anos a ocorrer. Como, por exemplo, se você já for em 7 cidades ou na Serra das Confusões, vocês vão ver que aquelas formações ali rochosas, aquele tipo, né, aquelas alterações, a gente já dá um nome de erosão. E aquele tipo ali de erosão, aquela erosão que aquela rocha sofreu, foi erosão do tempo, né? A partir de fatores que a gente tem tempo, a gente tem chuva, vento, a gente tem provavelmente ação pluvial também, se também existiu rio naquela região, se aquela região era mais fria, se aquela região era mais quente. Então, tudo isso daí também vai alterar a rocha. Então, agentes erosivos. A gente já falou que a água, o vento, a temperatura e os seres vivos, eles transformam a rocha. Então, a gente tem aqui a formação do solo, né, da rocha. Eu falei na aula passada para vocês que a gente vai falar sobre o horizonte do solo. Mas para isso a gente precisa falar sobre a formação do solo. Aqui, da esquerda para a direita, vocês vão ver a formação do solo, um solo jovem, em que a gente tem a rocha matriz, a erosão ali lá em cima, né, sendo feita a partir do vento, a partir da chuva, né, e aí ele vai se transformar nessa figura do meio, que aqui a gente tem a rocha matriz, um horizonte aqui, provavelmente horizonte B, horizonte A, que tem a formação de plantas, tem água, micro-organismos e elementos minerais. E aí, finalmente, aqui no lado direito, o solo mais maduro. Tem a rocha, horizonte C, horizonte B, horizonte A e horizonte O. Horizonte O é o horizonte que tem matéria orgânica, que tem humus e restos de seres vivos. Então, à medida que o tempo vai passando, então vai sendo acrescentado ao solo, aquele solo mais jovem, restos de plantas e animais mortos. Ele vai sendo, né, compactado. Então esses restos, também chamados de matéria orgânica, vão se misturando com esse solo mais jovem, que vai sofrer transformação até se tornar um solo maduro. Então, o solo maduro, aqui a gente tem um horizonte O, horizonte A, B, o C e a rocha mãe, ou rocha matriz. O horizonte O é formado por restos de plantas e animais. Por isso ele tem uma cor mais escura, porque ele tem origem ali, né, na formação a partir de humus. Então, o horizonte A tem uma cor escura também por causa da presença de humus, porque o horizonte O e o horizonte A são os dois horizontes que estão mais próximos, né, das plantas, da atmosfera, então, enfim. Aí o horizonte B tem uma cor mais clara. Por quê? Porque ele é formado a partir de fragmentos da rocha matriz. Já o horizonte C é formado por fragmentos de rocha não alterada. E aí a gente também pode falar sobre a cor no horizonte B e no horizonte C,
que eles às vezes podem ter uma cor mais avermelhada também, vai ser por causa de minerais, né? Minérios que você vai encontrar na rocha. Então, eles podem ter uma cor mais avermelhada, mais amarelada. E a rocha mãe, né? Rocha matriz. Então, constituição do solo. O solo ele é constituído por ar, água, material, né? Mineral ali, a matéria mineral, e material orgânico. Então, material orgânico só tem 4%, ar a gente tem 25%, água 25%, 46% é material orgânico ali, material... Não, material orgânico é 4%, material mineral ali é que é 46%. Então, seres vivos do Sol. A gente tem aqui um esquema em que a gente tem as minhocas, os caracóis, topeiras, né, os seres ali que formam a macro, né, macrocópicos, que abrem galerias que permitem que se penetre ar e água, né, no solo. As minhocas principalmente, né, todos esses seres que, né, vivem no solo e que fazem buracos, eles permitem que entre água e ar no solo. Então, esses seres vivos microscópicos, né, que vivem ali, eles vão se decompor e eles também vão decompor restos de animais e plantas, originando humus, que é a matéria orgânica muito transformada. Então, muito lentamente, as bactérias que vão se alimentando ali do humus vão se transformando em sais minerais, que vão alimentando as plantas verdes, né? E aí vocês sabem, clorofila. Então, os tipos de solo, a gente já falou ali sobre a classificação do solo, mas a gente pode chamar o solo, né? Pode dizer que o solo é constituído principalmente de areia, argila e calcário, que a gente já sabe que o solo existe, né? No solo uma parte orgânica e uma parte mineral. Então, o solo pode ser arenoso, né? Formado mais por areia, argiloso por argila ou calcário, né? Então, as propriedades do solo. O solo, ele não é igual, né? Não são todos os solos são iguais. Então, a diversidade, né? A partir do que constitui esse solo, a partir das suas propriedades. Então, uma importante propriedade do solo é a permeabilidade. A gente já falou sobre granulometria, né? Lembra da granulometria? Então, a partir da granulometria, ou seja, do tamanho lá, esse solo pode ser mais permeável ou menos permeável. O que quer dizer isso? Permeabilidade. É a maior ou a menor capacidade que aquele solo ali tem de se deixar atravessar pela água, ou seja, de a água conseguir infiltrar-se, né, dentro daquele solo. Classificação do solo. Um solo mais arenoso, ele é formado por grande quantidade de areia, ou seja, ele é um solo mais leve, é permeável, então ele não serve para a agricultura, porque é um solo, por exemplo, arenoso, ali a gente pode ver na foto. Já um solo argiloso é formado por argila, então ele vai reter muita água, ele vai encharcar o solo e vai tornar aquele solo impermeável. Então, muito mais difícil de se trabalhar, porque ele vai abrir fendas quando seca aquele solo. A gente tem dois tipos diferentes aí de solo, o arenoso e o argiloso. O solo, né, é formado por calcário, ele é muito pobre em matéria orgânica, porque é um solo muito permeável, ou seja, é mais fácil de se trabalhar, porque ele vai ser mais maleável. Já um solo franco, ele é formado pela mistura de areia, argila e matéria orgânica. Então, ele vai reter bem mais água, mas não vai ficar encharcado. Então, ele é considerado um solo semipermeável, ou seja, muito bom para a agricultura. Sobre melhorias, né, no solo, sobre a produtividade do solo, a gente pode dizer que o homem, né, quando esse solo ele é pobre em substâncias, minerais e material orgânica, a gente pode fazer melhorias nesse solo a partir de adubação com produtos químicos ou com estrume, né, ou com matéria orgânica, ou com adubo, né, químico ou com adubo mesmo orgânico.
Então, como melhorar a produtividade do solo? Quando esse solo é muito compacto, é necessário melhorar ele através de cava, sacha ou de lavra. A gente tem ali lavra a partir de animais, né? O que a pessoa que trabalha no solo vai arrastando a partir do animal, poder plantar. A partir da sacha, a sacha é quando você tem um material, né? Uma pá, e aí você vai conseguindo cavar o solo para poder plantar. Ou a outro tipo de lavra aqui, que é a lavra mecânica, que é quando você passa, né, um carro para conseguir lavrar aquele solo. Só uma lavra mecânica, uma lavra manual. Tem todos os tipos aí de lavra. Então a gente tem aí também, quando esse solo ele não tem água, então é necessário desenvolver culturas, né? Ou pelo contrário, quando aquele solo tem muita água, então você precisa recorrer a dois tipos, né? De melhoria, irrigação ou drenagem. A irrigação é quando aquele solo não tem muita água, né? Você tem aqui tipos de irrigação, a irrigação a partir mecânica, tem dois tipos. Quando um carro passa, né? Caminhão, trator passa jogando água, o manual, né? Com o... E a gente tem outro tipo aqui, que é com a irrigação, aqueles que saem do solo e irriga a plantação. E a drenagem. A drenagem, né, é quando aquele solo tem muita água. Então você precisa tirar aquela água, né, fazer uma melhoria. Destruição do solo. Os solos são indispensáveis à vida, né? Mas aí a gente tem um monte de tipos de destruição do solo. Além da erosão aí, que ela é natural, né? Mas também o homem pode intensificar ela. O solo também é agredido pela ação humana. Então tu tem aqui fogo, né? Fogo. Aqui, principalmente no Nordeste, a gente vê muito sendo utilizado para limpar o solo. É uma besteira isso, gente. Limpar solo com fogo. Lançamento de pesticida, né? E as fendas provocadas pela erosão. Também pode ser chamado de vossoroca, isso daí, né? Que é esses sucos no... E também a gente tem as ravinas e os canais, que são sucos sinuosos, né, em declives, que aí vão escoar a chuva, concentrar a chuva. Mas a gente também tem as vossorocas. Então, tem o abate das árvores, que isso daí vai facilitar também a erosão, porque se tu tira a camada protetora do solo, tu vai deixar aquele solo desprotegido, né? Então, os lixos também contribuem para a degradação do solo. Você coloca um terreno baldio aí em qualquer lugar, então tu vai estar colocando naquele solo um monte de lixo. Você vai estar possivelmente também, muito provavelmente, poluindo lençóis freáticos, porque esse lixo vai, o chorume vai atravessar esse solo. Então, conservação do solo. Precisa ter-se, né, consciência dos perigos da destruição do solo e aí começar-se a ter medidas para conservar esse solo. Primeiro, evitando a poluição do solo, ou seja, impedindo a formação de lixeiras. Atualmente já existem, né, fábricas de tratamento de lixo que os transformam em fertilizantes, ou seja, em vez daquele lixo ali você jogar em terreno baldio, né, transformar aquele lixo orgânico em fertilizante, por exemplo. Evitar o uso de pesticidas em excesso, né, na agricultura familiar, por exemplo, se mantém a fertilidade do solo a partir de meios naturais. Aí a gente não pode contar a mesma coisa nos grandes latifúndios, né?
muito difícil ter uma plantação enorme de soja e tu não usar pesticida. Evitar a erosão do solo. Cultivar em socalcos. Que são isso? São aqueles degraus feitos nas encostas que evitam que o solo seja facilmente arrastado pela água, né? Quando você vê esses terraços aqui, eles são chamados de socalcos. Plantar árvores também, porque a raiz das plantas, elas seguram, né, o solo para que ele não seja arrastado pela água. E adequar as culturas ao tipo de solo. Você já deve ter ouvido falar em cultura, em rotação de cultura. Ou seja, cada planta tem uma exigência própria. Então, tem que ter um cultivo, né, adequado ali, num terreno adequado. Adaptar as culturas ao tipo de solo, como rotação de cultura. Já falei para vocês, né? Consiste em alternar no mesmo terreno diferentes culturas, uma sequência adequada ali, para que você consiga, né, sempre ter um solo fértil. Porque se você sempre planta a mesma coisa no mesmo terreno, sempre, aquele solo vai ficar empobrecido a partir do, né, com o tempo. E a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Faça um exercício do material anterior, né? Do slide anterior, que a gente... Não sei se eu vou subir antes ou depois desse aqui, mas dê uma olhada nos dois arquivos, nesse slide no anterior. E vai ter um exercício lá a partir de um vídeo. Também faça um exercício da página 71 e da página 72. E é isso, gente. Até a próxima aula.